Outro caso, bem polêmico, assim, tipo na semana seguinte, decidido pelo STF, que o pessoal não soube noticiar. Tá? Também outro caso que gerou muita confusão, muita gente entendeu errado e por aí vai. Qual foi o caso? Foi esse aqui, da reclamação 48908, julgada em 28 de junho de 2022, muito recente. Quando o STF julgou esse caso, o que foi que noticiaram aí nos sites, enfim, nos perfis de Instagram? Noticiaram que o STF decidiu que é possível, é constitucional, é válido, enfim, eliminar candidato de concurso público porque existe contra ele ação penal em curso ou inquérito em curso. Ou seja, teria havido, segundo essas notícias, uma superação do entendimento que o STF fixou no tema de repercussão geral número 22. Por quê? O que foi que o STF definiu nesse tema de repercussão geral? Eu vou até colocar na tela porque fica mais fácil para vocês verem. Olha só. O que o STF decidiu nesse tema foi isso aí, ó, a tese que ele fixou. Bem aqui. Olha só. Tema de repercussão geral, número 22. O STF definiu o seguinte: sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Então, o que significa isso? O STF falou o seguinte, olha, viola a presunção de inocência uma cláusula prevista em edital que simplesmente diga quem responde a ação penal ou inquérito está eliminado. Isso é inconstitucional. Tá? Agora, o STF também, nesse mesmo caso do recurso extraordinário da repercussão geral número 22, falou o seguinte: em relação a determinados cargos, a lei pode estabelecer uma exigência mais rigorosa para ingresso no cargo, ou seja, os requisitos para ingressar no cargo podem ser mais rigorosos. Por exemplo, carreiras da segurança pública, como policiais, e funções essenciais à justiça. Então, nada impede que, em relação a esses cargos, a lei estabeleça, olha, será feita uma análise da vida pregressa do candidato e, se ele tiver respondido ou estiver respondendo a uma ação penal, a depender das circunstâncias envolvidas, pode ser que ele seja eliminado. Ou seja, existe um maior rigor para essas situações. Então, para esses cargos, por terem funções mais relevantes, digamos assim, é possível permitir a eliminação do candidato em virtude da sua vida pregressa, que demonstra que ele não tem a idoneidade necessária para tomar posse naquele cargo, é possível eliminá-lo independentemente de ter havido trânsito em julgado de uma condenação criminal. Tá certo? Então, foi isso que o STF definiu no tema de repercussão geral número 22. E nessa reclamação, ele simplesmente aplicou isso. Ele não mudou a jurisprudência. E ele não falou de forma geral, olha, pode eliminar candidato de concurso público se ele responder a ação penal ou inquérito. Não. Nesse caso aqui, envolvia um policial, tá? Um candidato em concurso a ingresso na Polícia Civil. Ele respondia a uma ação penal. No caso, houve a extinção da punibilidade por conta da prescrição apenas, mas a banca do concurso resolveu a comissão do concurso resolveu eliminá-lo, porque analisaram a vida pregressa dele e, mesmo que não tenha havido ali uma condenação criminal com trânsito em julgado, entenderam que ele não se compatibilizava com o cargo. O perfil dele não era compatível com o cargo. E isso é legítimo. Por quê? Porque foi assim que decidiu. Porque está de acordo com a natureza do cargo e assim decidiu também o STF no tema de repercussão geral número 22. Não teve nenhuma novidade, tá? Nesse julgamento, nada mudou. Inclusive o ministro Barroso, quando proferiu o voto dele, e eu vi ele proferindo o voto dele, ele falou: esse caso se adequa perfeitamente ao que nós decidimos no tema de repercussão geral número 22. Foi exatamente isso que falamos. Esse caso de eliminação desse candidato em um concurso para a carreira policial é permitida exatamente como falamos no tema de repercussão geral número 22. Então, o STF não permite, de forma geral e irrestrita, a eliminação de candidato
em concurso público pelo simples fato de ele responder à ação penal ou inquérito policial, porque isso viola a presunção de inocência, mas em relação a determinados cargos, ele admite que a lei tem uma exigência mais rigorosa para ingressar no cargo e o candidato seja eliminado a depender das circunstâncias, mesmo que não haja uma condenação criminal com trânsito em julgado, tá? Foi só isso que o STF decidiu, não houve nenhuma novidade, nenhuma virada aí na jurisprudência, tá bom? Bem, vamos seguindo aqui. Foi um caso bem recente, tá? ADI 4052, julgada em julho de 2022, envolvendo norma da Constituição do Estado de São Paulo. A norma impugnada nesse caso estabelecia prazo para o chefe do Poder Executivo regulamentar leis. Simples assim. E foi objeto dessa ADI e o STF decidiu que é inconstitucional estabelecer prazo para o chefe do Executivo exercer o seu poder, sua prerrogativa de regulamentar leis. Tá? Por quê? Porque a Constituição Federal não estabelece isso. Então não pode uma norma estadual estabelecer esse prazo porque viola a separação de poderes e o livre exercício das prerrogativas do chefe do Poder Executivo. Tá? Vejam aí a ementa na tela. Vou jogar para vocês aí neste momento. Olha só, ADI 4052, julgada em julho de 2022. Então, muito recente, tá? Embora o entendimento não seja uma novidade propriamente dita, é um julgado recente e isso vai fazer esse entendimento ser cobrado nas provas, tá? Olha só, estipulação de prazo para o governador expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Violação do princípio da separação dos poderes. E aí falou aqui, firme a jurisprudência deste STF, no sentido da incompatibilidade de disposições que estabeleçam prazos ao chefe do Executivo para a apresentação de projetos de lei ou para a regulamentação de disposições legais. Isso viola o quê? Os artigos 2º e 84 da Constituição. Tá? Bem, é isso. Essa norma viola a separação de poderes e constrange ali o chefe do Poder Executivo no exercício das suas prerrogativas constitucionais.